Aqui é o Robert, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana da Lapa, aqui em São Paulo. E nós estamos em nossa devocional da nossa série Fé, Esperança e Amor. E hoje quero compartilhar com você, porque Paulo diz lá, na Igreja de Roma, no capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por que o pecado? Nós sabemos que Deus criou tudo perfeito, colocou o homem para cuidar, cultivar e guardar o jardim. No entanto, ele expressou uma ordem, a ordem de não comer do fruto proibido, mas o homem desobedeceu. E ele quebrou esse mandato criacional de Deus. E com isso o pecado entrou no mundo. Esse pecado que é devastador. Tanto que logo na sequência, no capítulo 4, nós temos Caim assassinando seu próprio irmão. Nós temos depois, no capítulo 6, Deus falando que aquela geração é má, porque se uniram com pessoas más. E por conta disso, Deus manda o dilúvio sobre aquela geração. O pecado, ele nos leva para o abismo. O pecado nos cega. O pecado não nos permite viver para agradar a Deus, mas permite vivermos para agradar a nós mesmos. O pecado, ele nos torna sujo. O pecado nos leva para longe da graça. O pecado, de fato, mexe com toda a nossa personalidade. O pecado, ele afeta as nossas faculdades volitivas. Tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu faço é de acordo com aquilo que ele me direciona. Quando o pecado, ele está dominando meu coração, ele me faz ímpio, injusto, impuro, tudo aquilo que Deus abomina. Mas louvado seja Deus, porque ali mesmo em Gênesis 3, versículo 15, ele promete o Cristo, o libertador, aquele que venceria a morte e traria graça, vida para os eleitos de Deus. Isso aconteceu. Nós somos de Cristo. E por sermos de Cristo, a graça está conosco. Mas nós precisamos abandonar o pecado para desfrutar da graça. Mas louvado seja Deus, porque quando Ele derrama a graça, aonde há pecado, a graça vem e domina. O pecado não tem esse poder de nos condenar. O pecado não tem esse poder de nos levar para um abismo sem volta. Porque a graça de um Cristo ressurreto está sempre presente, estendendo a mão para nos tirar do abismo, para tirar a nossa cegueira espiritual, para moldar as nossas faculdades volitivas, para pensarmos nele, para sentirmos essa busca por ele e para fazermos aquilo que agrada a ele, que é glorificá-lo em todas as coisas. Mas para isso eu preciso reconhecer o meu pecado, abandonar o pecado, para que essa graça se torne sempre abundante. Mas saiba, essa graça está disponível para você. Não se perca, porque você tem deixado o seu pecado te dominar. Livre-se dele. Não ande por caminhos tortuosos, sem graça, mas ande pelos caminhos da graça, caminhos de abundância, caminhos de alegria, caminhos de paz, caminhos que de fato nos levam a enxergar alegria em meio à dor, esperança em meio ao caos e nos regozijar na certeza de que esse Deus gracioso, Ele está sempre pronto para me perdoar. Que Deus alimente o seu coração, que você busque viver desfrutando da graça dele, porque essa graça, ela é abundante. E onde há pecado, essa graça, quando ela chega, ela varre o pecado. Por quê? Porque ela é poderosa. Porque essa graça é Cristo, aquele que venceu a morte para nos dar vida.
e garantir essa vida na eternidade. Que Deus nos abençoe. Pense nisso. Um grande abraço a você e toda a sua família.